Glória a Deus. O Senhor é bom e sua presença habita em nós. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Amados, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos estamos passando um momento de bastante pressão em razão dessa pandemia que tem se alastrado em toda a terra. Mas, queridos, nós precisamos focar no que é verdadeiro e focar na realidade da palavra de Deus. Amém? Recentemente, na verdade hoje, eu estava assistindo a um culto lá nos Estados Unidos. Essa igreja, em dias normais de semana, tem de 5 a 6 mil pessoas. Isso dia de semana, viu? O culto é cheio, é lotado. E lá, as autoridades civis reduziram a reunião, não pode passar de 10 pessoas. Então, o culto hoje, o pastor ministrou da internet, ele e a equipe dele, e não passava de 10 pessoas, uma igreja que tinha 6 mil. Mas uma coisa que ele disse, e eu achei interessante, eu queria compartilhar para vocês essa visão, que a igreja, amados, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Ainda que possamos aqui no nosso estado de Sergipe, a orientação, a recomendação é não termos culto com mais de 50 pessoas, e precisamos seguir as orientações das autoridades civis e médicas, né, da área. Precisamos entender que nós, como igreja, nós não fechamos não, amados. Amém? Nós somos a igreja de Deus. Onde você estiver, onde nós estivermos, nós somos igreja. Diga, eu sou a igreja. Nunca esqueça isso. Sempre traga na sua mente, seu coração, você é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós carregamos a presença de Deus. Amém? Diga, eu carrego a presença, porque o Espírito Santo habita em mim. Nós somos templo e morada, amados, do Espírito. E carregamos a unção, carregamos a presença de Deus. E nessa noite, queridos, Deus colocou algo forte no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Eu cheguei até a adiantar na internet o assunto da ministração de hoje. É sobre algo que é importante nós tocarmos e conhecermos e entendermos a vontade de Deus a esse respeito. Juntamente com essa pandemia desse vírus, também tem se alastrado uma pandemia ou epidemia que se chama epidemia de medo. E eu quero ministrar nessa noite a respeito de viver uma vida sem medo. Diga assim, vivendo uma vida sem medo. Abra por gentileza sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, é um texto bastante conhecido, mas vamos iniciar nele, para nós entendermos a respeito do medo. E o que a Bíblia diz a respeito dele. Porque Deus não me tem dado espírito de covardia ou medo, mas de poder, amor e de moderação. Diga assim, Deus não me tem dado o espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. Amados, medo é um espírito. Medo é algo espiritual. Medo não é o espírito que vem de Deus. Muitos podem achar que medo é algo normal, é uma reação humana de autopreservação diante de uma ameaça, de um acidente, de um perigo.
Mas medo, segundo o entendimento bíblico e a visão bíblica, medo é um espírito. E esse espírito não vem de Deus. E é um espírito que escraviza, que amarra e prende pessoas. A Bíblia diz que Deus não nos deu, Ele não nos tem dado esse espírito. Então esse espírito de medo não vem de Deus. A origem do medo não é de Deus, não é divina. Mas a Bíblia nos esclarece que o que vem de Deus é poder, amor e moderação. Amados, o poder de Deus está em você. Deus nos deu poder, amém? No momento que nós recebemos o Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo, Jesus diz assim: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, amém? E o Espírito está dentro e está sobre nós. Esse Espírito nos trouxe poder, o poder da ressurreição, amém? O poder da vida ressurreta, o poder da vida de Deus, da unção de Deus dentro de nós. Foi esse, o Espírito de poder nos foi dado por Deus pelo seu Espírito. Mas não somente o poder, mas também o amor e a moderação. Amados, todos nós que nascemos de novo, nós conhecemos Romanos 5,5, né? Deus nos deu, Ele derramou, a Bíblia diz que Ele nos derramou o amor de Deus em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Juntamente com o Espírito Santo, o Espírito Santo também nos derramou dentro de nós o amor de Deus em nosso coração, amém? Diga: eu tenho o amor de Deus que me foi dado pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 diz: Ele nos derramou em nosso coração o amor pelo Espírito que nos foi dado, mas também de moderação, uma mente sã, uma mente equilibrada. Amados, nós precisamos entender que medo não vem de Deus, que ele não nasceu em Deus. E hoje, amados, diante dessa pandemia, diante dessa enfermidade, diante desse vírus que tem contagiado muita gente, o mundo anda debaixo de pânico, de desespero, de temor. Eles andam atemorizados, e nós como igreja, nós precisamos tomar uma posição e entender que não podemos agir como o mundo age, não podemos agir como o mundo vive, porque o Espírito que habita em nós é de poder, de amor e de moderação, amém, queridos? E amados, medo, podemos dizer, amados, que medo é uma resposta, é uma resposta da pessoa ao que a circunstância e ao que o diabo fala. Medo nasce quando eu acredito no que Satanás tem, nas sugestões do diabo, no que o diabo fala. Medo vem por ouvir a palavra de Satanás. Medo vem por ouvir o que Satanás tem trazido para as pessoas. Assim como fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Diga: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Medo vem quando a pessoa ouve, dá atenção no que o diabo mostra, no que o diabo traz, nas realidades que ele tem apresentado. E nós precisamos entender, assim como sem fé é impossível agradar a Deus, também sem medo o diabo não se agrada. Ele quer que as pessoas vivam debaixo do medo, da escravidão do medo. E nós precisamos entender que nós somos da fé, amém? E não do medo. Amados, o medo contamina a sua fé. Não há como você andar em fé, não há como você operar em fé se você anda debaixo de medo. Se existe medo em você, a sua fé é inutilizada. Você não pode receber nada de Deus enquanto o medo estiver alojado nessa pessoa. Porque, amados, o medo contamina a fé, o medo inutiliza a fé, o medo paralisa a fé.
Mas, amados, na Bíblia diz que nós cremos na palavra, e quando nós recebemos a palavra de Deus, a fé é gerada em nosso coração, e a fé, ela não pode andar com medo. A fé é a oposição ao medo, porque o medo acredita no que o diabo diz, mas a fé sempre vai falar e crer no que Deus fala. Amém, queridos? Aleluias! E a Bíblia fala, mas se você for lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó 1, 5. Lá no Velho Testamento, nós precisamos entender, amados, que nós não podemos tolerar o medo. Nós não podemos fazer nada baseado no medo. Então, pastor, eu não posso lavar a mão, eu não posso lavar com álcool. Não, mas você pode se prevenir, você pode, como se diz, ser uma pessoa, evitar lugar de você se contaminar tocando em algumas coisas que possa transmitir algum vírus ou qualquer enfermidade. Mas você não pode fazer isso baseado no medo, amados. Tem pessoas que estão em pânico, vivendo debaixo de medo, e nós precisamos sondar nosso coração. Nós estamos movidos pelo medo? Nós não podemos nos mover pelo medo, amados. Por mais que pareça religioso, bonito aquilo, por mais que pareça correto aquilo, o que você faz não pode ser movido pelo medo, queridos. Veja a situação aqui. Jó, nós conhecemos a vida de Jó. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, o que ele dizia? Talvez tenham o quê? Pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, diga assim, continuamente. Nós achamos assim, não, Jó estava ali orando, intercedendo pelos filhos, mas na verdade, amado, se você for analisar, e eu vou mostrar para você no próximo versículo, que Jó, ele fazia sacrifício, ele fazia oferenda a Deus pelos seus filhos, mas ele não chegava diante de Deus dando graça, nem pedindo proteção. Ele tinha um receio, havia um medo no seu coração. Talvez eles tenham pecado, talvez eles tenham blasfemado, talvez... Está entendendo, mas que você nunca chega em fé diante de Deus com a palavra talvez. Toda vez que você chegar diante de Deus, Senhor, é isso mesmo, talvez, não, amados, fé expulsa a dúvida. Ele chegava com dúvida, ele chegava com medo, ele tinha medo que seus filhos pecassem, que seus filhos desviassem, que seus filhos blasfemassem de Deus. Parecia algo bonito, parecia algo religioso, parecia algo muito bem organizado, oferecendo sacrifício para os filhos, mas era baseado no medo, amados. Não podemos ter atitude baseada em medos, não podemos agir diante de medo. Se Jó tivesse fé ali, ele não dizia talvez, ele dizia, Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida, obrigado porque o Senhor protege, obrigado porque o Senhor é maior do que a adversidade. Eu sei que o Senhor me cuida de mim, amados. Não podemos chegar diante de Deus com dúvida, com medo, com ressentimento, ainda que tenha aparência de religião e tenha toda aquela parafernália religiosa que nós achamos que é bonito, que aparenta beleza, religiosidade, mas Deus conhece o nosso coração. Agora abra aí em Jó 3:25, depois que aconteceu toda aquela miséria, depois que aconteceu ele perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde, né? Perdeu a sua família toda. Agora ele declara algo. Ele declara algo que, por que aquilo aconteceu? Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Ele vivia debaixo de medo, amados.
Tem pessoas que têm vivido debaixo de medo, medo de ser roubado, medo do amanhã, medo de ficar doente. Vive debaixo de medo. Jó vivia debaixo de medo, em razão do medo. Satanás teve a oportunidade de entrar na vida de Jó e destruir, amados. O medo derruba as barreiras e as muralhas de proteção que a fé levanta, amados. E veio miséria na vida dele, porque ele vivia debaixo de medo. E medo, amados, não pode ser tolerado. Amados, a fé é uma lei espiritual, é uma força espiritual, que quando nós cremos em Deus, a Bíblia diz: em verdade vos digo, lá em Marcos 11, 23, 24, tenha fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo, se disser esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se diz, assim será, amados. A fé tem um poder, ela tem a capacidade de liberar o poder de Deus a favor daquele que crê. A fé traz as realidades espirituais para esse mundo natural. A fé faz com que a palavra de Deus se materialize na sua vida. Pela fé você recebe a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Mas também, amados, o medo também é uma força. A contrária à fé é crer no que o diabo lança, é crer na mentira de Satanás. E também, amados, quando a pessoa anda em medo, o medo traz, sobrevém a ele o que teme, sobrevém a ele, acontece aquilo que ele tem receio. Foi o que aconteceu com Ló. Ele não andava em fé. Talvez, será que meus filhos pecaram? Talvez, não, amados. Precisamos andar em fé, para manter os muros de proteção de Deus levantados ao nosso redor. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amados, em Lucas 1, versículos 74 a 75. Lucas 1, 74 e 75. Veja: e conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor. É uma promessa de Deus. Amados, Jesus, ele já nos livrou da mão do inimigo, amados. Jesus venceu Satanás, amém? Na sua obra redentora, ele trouxe vitória sobre, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a maldição, ele venceu a enfermidade, ele venceu a Satanás, amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Você crê mesmo? Pois ele venceu a Satanás, amados, e ele nos livrou da mão do inimigo. A Bíblia diz que lá em Colossenses, ele despojou, Colossenses 2, versículo 14, se eu não me engano, ele despojou os principados e as potestades, que são demônios, e o expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. E a Bíblia diz que ele nos livrou da mão do inimigo. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje estamos livres, diga: hoje eu sou livre. Satanás não tem nada a ver comigo. Amém? Satanás nada tem a ver conosco. E ele nos livrou para que nós adorássemos a ele sem medo. Sem medo, nós somos livres para adorarmos a Deus sem medo. Agora, interessante o versículo seguinte, ele diz algo interessante: em santidade, diga em santidade. Querido, sabe o que é ser santo? Eu tinha uma visão de santidade no começo da minha fé, que santidade somente diz respeito a usos e costumes, a roupa, a forma como você se vestia.
Você não podia usar aqui, não podia usar, o crente de verdade não pode usar bermuda. Crente de verdade não pode, a mulher de Deus não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo. Tinha até aquelas normas que a religião tem pregado, tem colocado por aí, colocado fardo sobre pessoas. Mas, amado, a palavra santidade é ser separado, não é verdade? Ser apartado. Nós somos santos porque Deus nos tirou do mundo. Ele nos tirou do mundo. Lógico que o servo e a serva de Deus, o filho de Deus, tem que andar de forma, vestir-se de forma santa, de forma adequada. Não pode andar de forma escandalosa. Isso é verdade. Mas isso não é a santidade em si mesmo. A santidade é o fato de você estar separado deste mundo, ser diferente deste mundo. Concorda comigo, amados? Nós não somos separados. E a Bíblia diz que Ele nos livrou da mão do inimigo para adorássemos a Ele sem medo, sem temor, em santidade. Queridos, ser santo é não concordar com o mundo, não é agir com o mundo. O mundo hoje age debaixo de uma epidemia de medo. Está em pânico. O mundo está aterrorizado. O mundo está debaixo, como se diz, está com medo de tudo. Estão isolados com medo. Mas nós não podemos ser assim não, mas você quer ser santo, seja diferente do mundo. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Não estou dizendo para você ser uma pessoa sem cuidado, mas você não pode agir motivado pelo medo, amados. Não podemos ser assim. E a Bíblia diz assim, olha, o mundo é andar em santidade. Precisamos ser diferente desse mundo. Precisamos ter uma linguagem diferente. Precisamos ter uma atitude diferente. Não podemos concordar com o que o mundo fala, com o que o mundo diz. E andar em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Amado, diga, eu sou a justiça de Deus. O que é ser a justiça de Deus? Jesus se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Jesus imputou a sua justiça sobre nós. Aleluia. Amados, nós não tínhamos condições nenhuma de cumprir a lei de Deus, porque a nossa natureza não nos dava a capacidade de agradar a Deus, porque estava enferma pelo pecado e pela carne, amados. O homem caiu, o homem mudou de natureza. No momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, eles mudam de reino. Eles mudam de reino. Eles saem da vida para a morte. Eles saem de ser senhor e governador da terra para ser escravo do diabo. Ele se torna filho de Satanás. Ele se torna pecador. Eles eram criados em justiça e santidade, se tornam pecadores, amados. O homem, a humanidade muda de natureza quando peca, quando se afasta de Deus. Mas Jesus, Ele como o segundo homem, diga assim, o segundo Adão, Ele veio representar a humanidade, pagar o preço da nossa dívida, amados, morrer a nossa morte, pagar, satisfazer a justiça de Deus, porque aquele que pecar deve o quê? Morrer, e Ele morre em nosso lugar. Ele cumpre a lei, Ele anda sem pecado. A Bíblia diz que Ele na sua boca não se achou dolo, e não se achou pecado na vida dele. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, amados. Ele cumpre todas as exigências de Deus. E morre a nossa morte. Ele bebe até a última gota do cálice amargo pela rebelião e desobediência do homem. Aleluias. Ele sofre toda a penalidade por nós. Mas ao terceiro dia, aleluias, Deus o ressuscita dos mortos, dizendo: meu filho pagou o preço, está pronto, está consumado, tudo está pronto, eu recebo o sacrifício. Aleluia.
e ressuscita dentre os mortos. E agora, amados, Ele estabelece sobre nós, aqueles que creem, a sua justiça. Aqueles que creem, recebem a justiça de Deus, se torna a justiça de Deus pelo que Jesus fez por nós. E hoje, amados, nós somos a justiça de Deus, e devemos andar nessa consciência de justiça, amados, de que o que nós pertence por causa da justiça de Deus em nós, porque por tudo que Jesus fez em nosso lugar, nós somos hoje herdeiros, nós somos filhos, nós temos acesso a Deus, nós podemos declarar a Deus, dizer, a Bíblia diz que Ele nos deu tudo o que nos diz respeito a uma vida de piedade, mas para vivermos uma vida santa aqui na terra, nós podemos viver a vida do Pai aqui na terra, mas aleluia, porque a justiça é um presente. Diga, a justiça é um presente. Lá em Romanos 5,17 diz assim: aquele que a recebeu da abundância da graça e o dom da justiça, o que? Reinarão em vida por um só, que é através de Jesus Cristo. Nós reinamos em vida por Jesus Cristo aqui na terra. Nós que recebemos, diga, eu recebi da abundância da graça e do dom da justiça, por isso eu vivo e reino aqui na terra por Jesus Cristo. Então, queridos, é isso. Ele nos libertou da mão do inimigo para adorarmos a Ele sem medo, em santidade e em justiça. Glória a Deus, amados. Amém. E a Bíblia, em Filipenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses 1, 28. A Bíblia fala de algo interessante. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Amado, não fique intimidado pelo que o diabo está plantando por aí, não. Nós sabemos, queridos, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Diga, toda boa dádiva. Diga, todo presente, todo bom presente, todo dom perfeito vem de Deus. Amados, essa doença, esse coronavírus não veio de Deus, não tem origem em Deus. Deus não tem nada a ver com ele. Concorda comigo, amados? Não é de Deus, não foi gerado em Deus, porque quem veio matar, roubar e destruir foi Deus, foi Satanás, amados. Quem veio matar, roubar e destruir foi o inimigo. E nós não podemos ficar intimidados com o que o inimigo tem lançado sobre a terra, amados. Foi orado aqui e declarado aqui na oração que com aquele texto de Mateus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós não podemos se amedrontar ou se intimidar e ficar acolhido com medo. Paulo diz assim, olha, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. O que é miséria para o povo, o que é morte para o povo, o que eles acham que é o final do mundo, oh meu Deus, o povo está em pânico, para nós, amados, né? Para nós vai ser uma demonstração do poder de Deus salvador e de libertador nas nossas vidas, amados. Aleluia. Agora, amados, isso não acontece para qualquer um, não. Só acontece aquele que não anda intimidado. Não fique intimidado, não, amados. Não fique com medo, não. Declara a palavra de Deus. Novamente falo, não estou dizendo para você ser irresponsável, não estou dizendo que você não tome cuidado, mas só que não ande baseado no medo, na intimidação, no pavor, no receio. Não, queridos, nós temos outra, amados, nossa origem é do céu, nós temos uma origem celestial, amados, aleluia, nós viemos do céu,
Nós temos a vida do céu dentro de nós. Nós vivemos, nós estabelecemos o reino de Deus aqui na terra. E nós não podemos ficar intimidados. Precisamos ter consciência que o maior está em mim e em você. Diga, o maior está comigo. Oh, aleluia. Você crê nessa palavra, amados? Glória a Deus. Você pode reagir a ela com fé. Aleluia. Porque fé, amados, é a resposta do nosso espírito à palavra de Deus. Você agarre essa palavra no seu espírito. Deixe essa palavra entrar no seu espírito, amados. Amém? E fortalecer a sua fé. E você declarar essa palavra para as pessoas que chegam ao seu lado, ao seu redor. Abra aí em Mateus 6, versículo 25. Outra coisa que eu quero tocar. É algo, amados, que Jesus fala para as pessoas. Ele traz aqui uma palavra, dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não ande preocupado. Não ande ansioso. Porque, amados, o que é preocupação? É quando você passa repetidamente, várias vezes pensando, considerando, analisando a respeito de um problema, de uma situação. Você fica ocupando a sua mente a respeito de algo, de um problema, de uma dificuldade. E aquele problema, aquela dificuldade, você fica lá matutando, né? Pensando naquilo. E aquilo vai gerando ansiedade, preocupação diante de você. Isso é uma preocupação, isso é uma ansiedade. E Jesus diz assim, olha, não digo isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fique ansioso, não fique preocupado. Porque a Bíblia diz que a preocupação, a ansiedade pode gerar até problemas, e isso a ciência médica já comprovou. Pode causar problema até no nosso corpo físico, a nossa saúde física. Pessoas ficam ansiosas, ficam preocupadas. Depois ela está, como se diz, estressada. Depois ela está, como se diz, deprimida com aquela situação, angustiada com aquilo. E depois fica, como se diz, entra em depressão por causa daquela preocupação. Porque uma preocupação, eu ouvi uma vez dizer, como uma cadeira de balanço. Você senta, ela leva você para frente, para trás, deixa você agitado, mas não leva você para lugar nenhum. Você só fica agitado, não sai do lugar. E assim a preocupação é isso, a pessoa fica preocupada, agitada, ansiosa. E às vezes a pessoa fica doente, diminui até a imunidade do corpo, né? Porque a pessoa fica ansiosa, preocupada. E Jesus diz assim, olha, não fique preocupado não. Não fique preocupado a respeito da sua vida, o que você vai comer, o que você vai beber. Nem pelo que o vosso corpo, o que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Amados, Jesus não está dizendo aqui para a pessoa ser um preguiçoso e não fazer nada não, amados. Não é isso que ele está falando aqui não. Olha, fique na sua rede, fique na sua casa e não trabalhe, Deus cuida de você. Não é essa a mensagem. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, Deus alimenta as aves do céu, Ele cuida das aves. Quanto mais você que é filho, se Ele se interessa pelas aves do céu, se Ele se interessa pelas aves do céu, que não semeia, que não colhe, que não ajunta, que não trabalha, né? Quanto mais vosso Pai Celeste e vosso Pai a sustenta, porventura não valeis muito mais do que as aves do céu? A Bíblia diz, o vosso Pai. Ou seja, você é filho, você é filha. Ele cuida de você, Ele vela pela sua vida. Aleluia. Versículo 27, a Bíblia fala, dizendo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar 1 minuto a mais na sua vida? Você pode acrescentar mais 1 ano a mais na sua vida? Não, amados. Suas preocupações não vão acrescentar 1 ano ou 2 anos na sua vida a mais não, ou meia hora a mais. Descanse em Deus.
Descanse na bondade e na fidelidade de Deus. Ele cuida de você. Aleluia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10, 5 minutos, amados. Mas Deus já esteve no seu futuro. Aleluia. Diga, Deus já esteve no meu futuro. E já preparou todas as coisas para mim. Aleluia, amados. Descanse nele. Confie nele, amados. Confie na bondade de Deus. Porque, amados, enquanto você ficar preso às preocupações e ansiedades, você não vai andar conforme a vontade do Pai para a sua vida. Aleluias. Versículo 28, a Bíblia fala: e porque andais ansiosos quanto a vosso vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. 29. E eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aleluia. Deus cuida dos lírios, das flores do campo, da erva do campo, amados. Ele não vai cuidar de você, da sua família, da sua casa, do seu lar. Nós precisamos confiar em Deus, amados. Amados, este tempo é uma hora muito boa para saber quem é crente de verdade. Sabia? Quem é aquele que confia em Deus de verdade? Se é de boca, é só de conversa, ou se você confia mesmo na bondade e no cuidado de Deus, amados. Precisamos crer, amados, que Ele cuida da gente. Versículo 30, a Bíblia fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. 31, a Bíblia fala: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. 32, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É o povo do mundo que anda assim desesperado, amados. Desesperado por uma situação, de um problema, de uma dificuldade, uma falta, de uma doença. Ele fica desesperado, amados. Fica para lá e para cá, como galinha sem cabeça. Eu já falei para você como é a história da galinha sem cabeça, né? Que eu cortava a cabeça da galinha. Meu pai cortava a cabeça da galinha quando matava uma galinha lá em casa, e soltava ela no quintal, e a galinha saia correndo, sem cabeça, sem vida, se batendo. Tem muitos crentes assim, se batendo, amado, sem cabeça, desesperado. Mas isso não é atitude de filho e de filha, mas precisamos ter consciência que Ele cuida de nós. Não podemos andar ansiosos, preocupados com as coisas, amado. Os gentios andam assim. Nós precisamos mostrar alegria. Vocês estão alegres, amados? Você pode demonstrar alegria. O povo, amados, quem está ansioso, preocupado, não anda alegre, não. Não mostra o sorriso no rosto, não. Porque é pesado. Você vê a pessoa pesada, pela preocupação, pela ansiedade. Mas, amados, a alegria é a posição daquele que já venceu. Amém? Então, se você pode se alegrar e cantar no meio da dificuldade, você está na fé e não no medo. Você está na ousadia, você está na palavra. Enquanto o povo chora, grita, se desespera, eu canto e sorrio e me alegro no meu Deus. Aleluias! Você pode fazer isso? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, amados, lá em Filipenses 4:6. Amados, não deixe nada nem ninguém roubar sua paz. Não deixe que essa epidemia de medo tire o foco no que é verdadeiro. Amados, olha, eu não estou dizendo que devemos ignorar o que está acontecendo. Fé não é ignorar, não é fingir que não existe, não é fingir que não há. Existe sim, há uma doença, há uma epidemia, na verdade é uma pandemia, que é uma epidemia mundial. Há uma dificuldade, é mortal, sim, é contagiosa demais. O povo está desesperado, está sim, a gente não pode ignorar isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, amados, de vocês, é que existe uma realidade natural e existe uma realidade sobrenatural.
E eu quero que você foque na realidade da palavra de Deus. Amém? Não é ignorar o que está acontecendo, é enxergar além. Aleluias, glória a Deus. Se lembra aquela parte quando Jesus foi chamado para a casa de do principal da sinagoga? A filha dele havia morrido, e chega lá para Jesus: não incomode mais ele, não incomode mais não precisa ir mais não, porque a filha do homem morreu, você não precisa mais ir para lá, não precisa mais não, a filha dele morreu, não precisa mais se preocupar com isso. E Jesus disse assim para ele: olha, não temas, creia somente, a menina não está morta, está dormindo, eu vou lá acordar. Veja, enquanto o povo via a morte, via o fim, Jesus via alguém dormindo, que ele ia lá só acordar. Precisamos olhar além do que está diante dos nossos olhos. Precisamos enxergar realidades espirituais. E essa realidade espiritual só vem através da revelação pelo Espírito de Deus, abrindo seu entendimento, ou os olhos do seu coração, para ver a realidade da palavra de Deus, amados. Amém? Lá em Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes de tudo, porém, seja conhecida diante de Deus não andei ansiosos de coisa alguma, antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E então, quando vier a preocupação, faça ela conhecida diante de Deus através de oração. Olha, vem preocupação, mude agora para oração. Chegou a preocupação, lance em oração. Chegou a preocupação, lance em oração. Amém, queridos? A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Diga assim: por coisa alguma. Coisa alguma. Dinheiro, vírus, doença, problema, dificuldade, coisa nenhuma, amados. A Bíblia diz que eu não tenho liberdade de ficar preocupado com coisa nenhuma. Antes, seja conhecida todas as minhas ansiedades através da oração, com ações de súplica, e ações súplica com ações de graça. Amém? Se existe alguma preocupação, ansiedade vindo sobre sua mente, seu coração, ore. Coloque em oração essas coisas, amados, porque a Bíblia manda que a gente ore nesse momento. Está preocupado? Ore. Está triste? Ore. Está passando por alguma dificuldade? Amado, não estou dizendo que nós somos super-homens, não vamos passar por preocupação, não vamos passar por seta de medo. Vamos passar, amados. Vamos passar, vai vir preocupação, sim, vai vir ansiedade, vai vir seta de medo, sim. O diabo vai querer nos intimidar, sim, vai sim. Agora, nós temos algo que é a palavra de Deus. Você tem como revidar, você tem como agir. Você conhece a palavra e conhece o seu Deus, e aquele que conhece o seu Deus fará o quê? Proezas, amém? Vai andar no sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz: não ande em ansiedade, ande em oração. Quando vier ansiedade, quando vier a preocupação, ore, aleluia. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, outro texto bastante conhecido de vocês, amados, 5:5, isso não é novidade, vocês conhecem esse texto, mas olha, é segurança para nós repetirmos as mesmas verdades, aleluias. É segurança para a minha vida e para a sua vida, repetirmos essas mesmas verdades. Para mim não é, como se diz, não é ruim, não é problema repetir essas mesmas verdades, porque nos traz segurança e fortalece a nossa fé. Amém? Sabermos esses textos, repetirmos essas realidades da palavra, para não perdermos a direção, para não perdermos o caminho, para sabermos para onde nós estamos andando. Amém? E temos a consciência de quem nós somos e a quem servimos. Aleluias! Glória a Deus. A Bíblia diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingíveis todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo,
contudo aos humildes concede a sua graça. Amado, a humildade é uma atitude de coração. Só se submete àquele que é humilde. Aquele que resiste a Deus, aquele que é orgulhoso, é aquele que resiste à palavra de Deus. O orgulhoso é aquela pessoa que não tem capacidade de se submeter, de se sujeitar, está debaixo de uma direção, uma autoridade. Assim também, amados, a Bíblia diz que é a pessoa que resiste, a pessoa que é orgulhosa, resiste à palavra de Deus. Mas o humilde, aquele que se reveste da humildade, se submete a Deus e ao outro. Versículo 6, a Bíblia continua: humilhai-vos. Veja só, ele está falando de humildade. E humildade não tem a ver com a marca da roupa que você veste, não tem a ver com a conta bancária que você tem, não tem a ver onde você mora, não tem a ver seu grau de ensino, a sua formação, não tem nada a ver. Humildade é uma posição, é uma atitude de coração, amados. Amém? É uma atitude de coração de se submeter, se render e se sujeitar à palavra de Deus. É isso que o apóstolo está falando. Humildade é sujeição à palavra de Deus. E orgulho é a nossa resistência ao que Deus fala e ao que Deus diz. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aquele que resiste a Deus, aquele que nos sujeita a Deus, Deus o vai resistir. Porque a Bíblia diz: Deus dá graça, diga assim, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Os humildes se sujeitam, os orgulhosos, os soberbos resistem à palavra. E eles dizem: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amados. Amados, se você quer ser humilde, você se diz uma pessoa humilde, então se sujeite à palavra de Deus. E a palavra de Deus é bastante clara, dizendo: olha, não lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, não carregue isso. Não leve isso, lance sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre Ele suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dessa igreja, Ele cuida de nós, amados, amém? Agora basta a gente se obedecer, sujeitar a sua palavra, e a sua palavra nos diz: lance sobre Ele a ansiedade, lance sobre Ele as preocupações, lance sobre Ele tudo que está lhe causando problema, peso. Não deixe que a preocupação seja um peso, seja uma carga que venha te oprimir, que venha, como se diz, trazer ansiedade, preocupação e angústia na sua vida. Lance sobre Ele, é como se fosse você pegar uma bola na mão e joga para Deus, e não carregue mais esse fardo, não fique carregando isso. Descansa na bondade e na fidelidade de Deus. O Salmo 55, amados, lá o Salmo 55, versículo número 22, 55, 22. Confie os teus cuidados ao Senhor, aleluia. Confie, lance sobre Ele as suas preocupações, os seus cuidados, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, aleluias. Agora, amado, para não ser abalado, a pessoa diz: eu não serei abalado, mas existe um caminho para não ser abalado. Você sabia disso? Qual é o caminho? Primeiro, diga confiar. Eu preciso confiar os meus cuidados, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, tudo aquilo que tem, como se diz, me deixado angustiado, estressado. Lanço sobre Ele. Eu não ando ansioso, eu lanço sobre Ele. Eu faço conhecido diante de Deus através de oração e súplica. Vai vir preocupação, vai vir ansiedade. Eu vou ser, como se diz, a circunstância
circunstâncias, situações vão me colocar numa posição para ficar preocupado, ansioso. O medo vai tentar vir assolar meu coração, vai tentar me colocar na parede, vai me levar, vai tentar me jogar para o natural, para eu olhar a circunstância, para eu ver as ondas do mar, para que eu afunde. Mas nessa hora, quando vier o medo, quando soprar o vento, quando as ondas se levantarem, quando vier a tempestade, quando o diabo lançar suas dúvidas e sugestões, o que é que eu faço? Ao invés de ficar ansioso, preocupado com o vírus, com o coronavírus ou qualquer outra coisa, eu lanço sobre ele a ansiedade, eu lanço a minha preocupação, eu confio nele. Quando você lança sobre ele a ansiedade, não somente você está confiando, você está sendo humilde, porque está sujeitando a palavra e confiando no Senhor. E a Bíblia diz que ele te susterá, vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te colocar você inabalável. E eu declaro que essa igreja aqui é inabalável. Eu declaro que nenhum membro dessa igreja vai ser tocado por vírus, qualquer que seja o nome, porque a palavra de Deus é a nossa proteção e o nosso escudo. Aleluia! Diga: a palavra de Deus é minha proteção, é o meu escudo, é a minha muralha. Aleluia, aleluia. Ele te susterá e jamais, diga jamais, nunca jamais ele permitirá que o justo, quem é justo aqui? Diga: eu sou a justiça de Deus. Diga: eu sou justo em Cristo Jesus. Não permitirá que o justo seja o quê? Abalado. Você não será abalado, sua família não será abalado, sua casa não será abalada. Creia no Senhor, descansa nele, confia nele, se alegre nele, ande conforme a palavra dele, confie no Senhor, não com medo, não com ansiedade, não com preocupação, mas confiando na sua palavra, porque é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade. O céu e a terra vão passar, mas a palavra dele permanece inabalável. Sabe por que você se torna inabalável? Porque você está firmado em algo inabalável. Aleluia! Que é a palavra de Deus. Seus pés estão sobre a rocha, seus pés estão em um lugar firme. Aleluia! É a palavra que Jesus falou: olha, aquele que ouve a minha palavra e cumpre, pratica, é como um homem que constrói sua casa sobre o quê? O fundamento da rocha. Aleluia! Aí sobra o quê? Sopra os ventos, corre os rios, né? Desce a chuva, e ele permanece o quê? Inabalável. Oh, aleluias, amados. É a palavra de Deus. Nós nos tornamos inabalável na palavra quando nós ouvimos, diga, ouvimos e praticamos. Não basta só ouvir, é necessário ouvir e praticar para se tornar inabalável, para não sermos mudados, jogados de um lado para outro, para outro. Amados, a chuva vem sobre todo mundo, o vento vai vir sobre todos, e os rios vão correr sobre todos, tanto a casa que está sobre a rocha, quanto a casa que está edificada sobre a areia. Todas essas dois tipos de casa vieram as mesmas intempéries, surgiram as mesmas dificuldades, mas os resultados são diferentes, porque um ouviu e praticou, e outro ouviu e não praticou a palavra. E o desejo do meu coração nessa noite é que esta palavra seja para a sua vida, para esta igreja, seja uma luz, seja, como se diz, uma direção, para que você receba a palavra e venha praticar. Não engana, a Bíblia diz, Tiago diz assim, não engana a si mesmo, sendo apenas ouvinte. Aquele que ouve e não pratica, ele engana a si mesmo, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, está se enganando, pensando que vai receber, pensando que vai passar dificuldades. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, esse é aquele fiel cumpridor. Ele vai rever na terra a manifestação da glória de Deus, amados. Então, queridos, nesta noite, essa palavra que eu trago à igreja, nós não podemos ter medo, porque o medo não vem de Deus, não se origina em Deus,
Mas precisamos andar em fé. E fé é declarar o que Deus fala. Fé é declarar a palavra de Deus. Não podemos andar em preocupação, porque preocupação, amados, a Bíblia diz que a preocupação é algo que vai tirar nossa paz, vai tirar nossa tranquilidade diante de Deus, porque a preocupação, amados, ela nos leva, nos tira do centro da vontade de Deus, e nós precisamos confiar em Deus. Quando nós estamos preocupados, nós precisamos apresentar em oração, em súplica, crendo que Ele cuida de nós. Ele é um Pai bondoso. Diga: meu Pai é bom, Ele cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amados, glória a Deus. Vamos ficar de pé rapidinho em nome de Jesus.